que nos vai falar precisamente sobre as funções executivas nas crianças e nos adolescentes com hiperatividade e déficit de atenção. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Espero que as vossas funções executivas ajudem um bocadinho agora para manterem a vossa atenção durante mais algum tempo, para eu poder partilhar convosco aquilo que é também um pensamento que tenho construído com a equipa do PIN e também com o meu trabalho na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, onde sou docente universitária. Aquilo que eu decidi trazer-vos hoje é um pouco a leitura do que são, na vida cotidiana das crianças e dos adolescentes com quem nós lidamos no PIN, esta questão das funções executivas. Todos nós sabemos que a história da hiperatividade e déficit de atenção é esta. Não é? Estamos numa fase em que já ninguém se preocupa com descrever sintomas, mas preocupa-se com explicar estes sintomas. E nós, na clínica, temos de ser cada vez mais capazes de explicar e de enquadrar os sintomas que nos aparecem nas crianças. E, portanto, não queremos mais descrever, toda a gente sabe o que é o quadro descritivo de uma hiperatividade e déficit de atenção, queremos sim explicá-los. Sabemos assim que a PHDA é um fenótipo comportamental. Já não é com este fenótipo do excesso de atividade motora, da impulsividade e das dificuldades de atenção com que estamos preocupados, é com o que está por trás, os chamados endofenótipos, e o que é que explica o problema no dia-a-dia e o que é que explica os diversos comportamentos e a multiplicidade de comportamentos que os miúdos com hiperatividade e déficit de atenção apresentam. E aqui temos uma série de questões difíceis, controversas, muitas delas já muito validadas, outras menos. Umas vão-se validando e desvalidando e, portanto, temos uma multiplicidade de questões que, obviamente, se põem à volta ou ao mesmo tempo que se colocam questões como as trajetórias de desenvolvimento, as questões da genética e depois as questões contextuais, como as famílias, os estilos parentais, as escolas, etc., para além daquilo que é a própria criança em termos de temperamento e de personalidade. E, portanto, temos nesta linha dos endofenótipos múltiplas explicações hoje em dia. Temos as questões da desinibição comportamental ou da dificuldade de regulação do comportamento, temos as teorias do evitamento de tudo o que é esforço mental mantido e da dificuldade que estas crianças têm em adiar situações que são gratificantes. Temos as questões ligadas às funções executivas, nomeadamente às questões da memória de trabalho. Temos as questões ligadas à vigília e ao arousal e, portanto, às questões mais ligadas à atenção e à manutenção da atenção para o esforço também em estudo. E temos também as questões do chamado sensation seeking e algumas questões que põem por hipótese que muitos dos comportamentos mais disruptivos destas crianças se devam a uma grande necessidade de procurar estímulos no exterior e também dentro de si próprios. Então, temos uma multiplicidade de teorias e de abordagens que podem explicar os comportamentos das crianças com hiperatividade e déficit de atenção. Aqui tem algumas delas com as referências bibliográficas correspondentes, eu não vou estar a detalhar, e aquilo que nós vamos olhando e vamos vendo à medida que nos vamos familiarizando com estas teorias e com estas abordagens é que as questões das disfunções executivas são muito consensuais na maioria dos autores. Só para vos enquadrar a questão mais teórica de chamar disfunção ou disfunções executivas está relativamente ultrapassada, nós usamos mais o termo no plural e as disfunções executivas, digamos assim, são um conjunto de processos que são responsáveis por orientar, dirigir e gerir as funções cognitivas, emocionais e comportamentais das crianças. E esta questão emocional é muito importante porque nós às vezes olhamos para os miúdos com hiperatividade e déficit de atenção do ponto de vista muito das questões mais cognitivas e comportamentais, mas a questão da regulação emocional numa criança com uma hiperatividade e déficit de atenção é cada vez mais algo para o qual nós temos que olhar também. E estas questões da regulação ou da utilização das funções executivas são, sobretudo e particularmente importantes durante a resolução ativa de novos problemas.
Há vários modelos, eu não vou detalhar, há 2 grandes modelos que tentam, dentro desta linha das funções executivas, explicar os comportamentos das crianças e dos jovens e dos adultos com hiperatividade e déficit de atenção. O modelo híbrido, do Russell Barkley, que é um modelo hierárquico, que se centra sobretudo nas questões da desinibição comportamental, como nuclear para o funcionamento executivo e depois para o output motor. E o modelo do Thomas Brown, um modelo não hierárquico, mais linear, onde as funções executivas interagem umas com as outras, mas não dependem de um fator prévio, como existe no modelo do Barkley, que é a desinibição comportamental. Portanto, há outros, estes são os 2 principais, que têm sido mais estudados e onde existe mais evidência. Esta é a parte mais, digamos assim, teórica, mas aquilo que nos interessa é como é que nós vemos isto no dia-a-dia das crianças e dos jovens. Estas 4 grandes áreas, ditas funções executivas, são aquelas que, em estudos de meta-análise, têm surgido como mais comuns aos déficits encontrados nas pessoas com hiperatividade e déficit de atenção. A inibição da resposta, a vigília e o alerta, a memória de trabalho e a planificação. O que é que acontece também muito nas revisões da literatura? Sim, há evidência de que há estes déficits, mas estes déficits não são nem explicados nem por dificuldades intelectuais nem por comorbilidades, portanto, parecem ser déficits relativamente associados à própria PHDA, que, como todos vocês sabem, a comorbilidade é muito mais frequente na PHDA do que a PHDA sozinha, mas parece que estes déficits não são explicados por outras comorbilidades e, portanto, parecem associados à PHDA, mas, no fundo, não são exclusivos da PHDA. Há outras perturbações do desenvolvimento que também apresentam estas dificuldades em termos de funções executivas. Portanto, a PHDA pode ser explicada por estes déficits, mas estes déficits não explicam em exclusivo a PHDA. A maioria dos estudos utiliza muito questões mais de testes neuropsicológicos, estão ali os principais que têm sido utilizados, e esta é uma questão de dificuldade quando nós passamos à clínica e à prática no contacto com as famílias, que é, em muitas situações, em testes mais neuropsicológicos, estas crianças não têm dificuldades, têm resultados relativamente normativos, mas as dificuldades estão lá no cotidiano, tal qual e todos os dias. Os resultados estatísticos da maioria destes estudos são relativamente moderados. Muitas vezes os grandes efeitos estatísticos não são muito fortes e, portanto, não ficamos muito satisfeitos. Não há universalidade dos déficits executivos em pessoas com PHDA, portanto, elas têm diferentes dificuldades de funcionamento executivo. A disfunção executiva não é uma condição suficiente e necessária para explicar todos os comportamentos da PHDA, mas parece que há uma componente muito importante e um grande contributo desta área para a explicação do fenótipo da PHDA. Portanto, como há muitos modelos, nós pensámos ou tentámos escolher aqui as áreas que têm sido mais frequentemente apontadas e, nomeadamente, memória de trabalho, inibição comportamental e flexibilidade cognitiva, também outras, o planeamento, mudança de foco, etc. Mas mais aquelas 3 parecem ser realmente 3, digamos assim, funções executivas que surgem muitas vezes postas em causa quando nós falamos da hiperatividade e déficit de atenção. Ok, mas como é que nós vemos isto na prática, na família e na escola? O Thomas Brown diz-nos isto e para nós isto é muito importante, que é mais importante olhar para a habilidade ou a desabilidade destas pessoas no desempenho de tarefas cotidianas do que propriamente medir estas habilidades ou desabilidades em tarefas standardizadas em contextos mais clínicos. Portanto, nós colocamos na clínica aqui um desafio, eu não diria uma dificuldade, mas sim um desafio, que é como é que nós conseguimos compatibilizar uma avaliação suficientemente integrativa que nos permita medir o que são estas dificuldades nas tarefas do cotidiano e não em tarefas laboratoriais, digamos assim. Alguns exemplos. Agora vou ler-vos um pouquinho.
São 7h30 da manhã, quando o João acorda com o despertador. Sai facilmente da cama e desce para tomar o pequeno almoço. Pergunta à mãe se pode ver televisão e esta responde, como sempre, que só o fará depois de ter despachado todas as tarefas para sair para a escola. O João e a mãe tomam juntos o pequeno almoço, a mãe termina e coloca a louça na máquina e fica relutante em levantar-se, pois sabe que o João pode ali ficar parado sem comer mais de 30 minutos. Antes de sair da cozinha, coloca o relógio da cozinha para tocar dentro de 5 minutos, por forma a avisar o João que tem de se ir vestir e só para o seu quarto para se arranjar. Recorda ao João que, quando o relógio tocar, deve subir para se vestir e colocar a louça na máquina. São 7 da manhã, o relógio da cozinha tocou e o João ainda não terminou o leite. Bebe tudo de um golo e só para se vestir. No quarto do João, as roupas estão em cima da cadeira, alinhadas cuidadosamente pela mãe no dia anterior para que o João se vista sozinho. O João senta-se e olha para o peixe no aquário. Às 7h10, a mãe aparece à porta do quarto e diz-lhe que se apresse. O João responde e acaba o que está a fazer. Às 7h15, a mãe chama-o para vir ter com o colega que já está à porta. O João desce e a mãe manda-o de novo para cima. Não vestiu o casaco, não penteou o cabelo e não lavou os dentes. O João sobe de novo e só desce depois da mãe o chamar de novo, agora um pouco mais zangada. O João desce, mas não trouxe a mochila. Sobe de novo, já com a mãe aos gritos, e o amigo a dizer que despacho não chegam atrasados à escola. E este é um exemplo daquilo que eu queria partilhar convosco, não é? Que é, estamos a falar de questões que nós podemos pôr como questões de memória de trabalho, é? Uma criança com dificuldades típicas de uma PHDA e que no seu dia-a-dia, nas tarefas do dia-a-dia, tem estas falhas constantes. Não é condição, digamos assim, direta, que numa tarefa de memória de trabalho, no nosso consultório, esta criança tenha um desempenho abaixo daquilo que será esperado para a sua idade. Mas isto acontece-lhe todos os dias. E isto tem a ver com dificuldades de memória de trabalho. Portanto, como é que nós vamos conseguir melhor avaliar estes aspectos de uma forma mais precisa, mais específica e mais concreta, para que nós tenhamos uma melhor imagem daquilo que são as dificuldades destas pessoas no seu dia-a-dia. Portanto, temos aqui uma questão de memória de trabalho, dificuldade de fazer aquilo que é certo na altura em que é esperado, como perde-se e veste sozinho, a vestir sozinho, esquece as instruções dadas há minutos, perde-se no cumprimento de uma instrução, esquece da pergunta que acabou de ser formulada, perde-se a ler, etc. E há um conceito que nos é muito, muito querido e que é um conceito do Russell Barclay, que é este conceito de point of performance. E é aqui que eu acho que nós temos que apostar em ter cada vez mais instrumentos bons de avaliação. Como é que nós avaliamos o desempenho e o funcionamento destas pessoas in the point of performance, quando a função cognitiva necessária é efetivamente solicitada. Nesta história, o João teria que ser capaz de, no momento em terminar o pequeno almoço, conseguir fazê-lo, no momento de se vestir sozinho, conseguir fazê-lo, e não é no nosso consultório numa tarefa específica de memória de trabalho, porque aí ele vai eventualmente conseguir dar uma boa resposta. E, portanto, nós aqui temos sempre esta questão que é, no momento do desempenho, in the point of performance, o que é que pode funcionar para estas pessoas, porque depois temos que ligar isto à intervenção. E temos a convicção neste momento de que, em muitas destas circunstâncias, obviamente que a intervenção farmacológica é uma ajuda preciosa, a nossa intervenção clínica será, sim, do ponto de vista individual, mas há sempre um suporte externo que tem que estar lá para que, em termos de funcionamento executivo, as pessoas com PHDA possam funcionar melhor. Outro exemplo. Outra função, que é a função da inibição comportamental. O António e o Pedro são amigos, andam nos escuteiros e chegaram há pouco ao acampamento trazidos pelo pai do António. Dirigem-se ao local onde devem montar a sua tenda e colocam o material no chão para dar início à tarefa. O Pedro pede ao António que comece a montar a tenda enquanto ele vai ao carro buscar um saco importante que ainda lá ficou. Quando o Pedro regressa, a tenda ainda está no saco e o António está ao pé do lago. Todos os outros rapazes, mesmo os mais novos, já estão a terminar a sua tarefa. O Pedro chama o António para começar a montar a tenda. Quando acabam, o chefe do agrupamento pede que vão buscar lenha para fazerem uma fogueira. Os rapazes devem ir ao bosque e regressar, deixando os paus de madeira numa pilha do acampamento. Depois de algumas viagens em que a competição entre os dois transformou num jogo e a pilha está a ficar toda desfeita, o chefe recorda-os de que devem manter a tarefa até ao fim e ir buscar mais lenha em vez de estarem a brincar. O António diz que está farto e que quer ir para dentro do bosque. O Pedro diz que não podem e que ainda não recolheram a lenha suficiente. O António volta a dizer para ir brincar para o bosque e começa a tirar paus para a pilha que o Pedro tenta manter. O Pedro pede que ele pare, mas o António tira ainda mais paus.
Perante a situação, o chefe do agrupamento tem que intervir. Novamente, no momento em que a inibição comportamental de um destes miúdos deveria entrar em funcionamento, no caso de um deles, não funciona. E temos exatamente o mesmo esquema. Dificuldade de inibição comportamental, parar um comportamento desadequado, inibir uma resposta imediata e regular toda a interferência, que são as 3 grandes componentes da inibição comportamental. E, portanto, temos crianças que não inibem respostas que podem ser socialmente desadequadas, mantêm comportamentos desadequados mesmo quando recebem sinais para não o fazer, têm dificuldade de utilizar pistas do envolvimento para parar um comportamento desadequado, como, por exemplo, a cara zangada de alguém ou o tom de voz, e, novamente, nestas circunstâncias, em tarefas de inibição comportamental na clínica poderão responder bem, in the point of performance continuam a ter dificuldades de funcionar e precisam de um elemento externo que o faça. Outro exemplo que eu vou passar à frente é exatamente o mesmo e é esta linha de pensamento que eu queria partilhar convosco, porque é nesta busca da melhor avaliação do desempenho no cotidiano que nós temos que apostar. E o que é que nós temos feito em relação a isso? Só para aqui um entretanto, que é exatamente por isto, por esta discrepância, que muitas vezes a maioria das pessoas olha para estas crianças e jovens como desmotivadas, preguiçosas, desorganizadas, com má atitude e provocadoras. Porque é difícil perceber como é que em determinadas circunstâncias até podem dar uma boa resposta, mas no momento do desempenho em que as suas funções cognitivas deveriam funcionar adequadamente, não funcionam adequadamente. Ok? Portanto, temos estas 3 questões. Temos as questões mais laboratoriais, que já ouvimos toda a manhã, dos circuitos e das dopaminas. Depois temos a clínica e a avaliação clínica, que muitas vezes também não é suficientemente informativa para o perfil destas crianças, e temos os momentos do desempenho em que aí sim nós temos que ser cada vez mais capazes de construir e utilizar instrumentos de avaliação. E aqui introduz-se, além do conceito de point of performance, o conceito de validade ecológica dos instrumentos de avaliação, ou seja, como é que nós vamos ser capazes de utilizar ou mesmo criar instrumentos que tenham esta validade ecológica, que consigam recolher uma informação que vem da vida, do dia-a-dia destas pessoas e destas famílias. E, portanto, o que é que nós temos utilizado nesta área das funções executivas? Temos utilizado um questionário que é um questionário de avaliação ecológica de funções executivas. Quando eu digo ecológica, quer dizer que quem nos dá as respostas acerca destas perguntas são os pais, que no dia-a-dia vivem com a criança e que de manhã têm que os pôr a vestir e ir para a escola, e os professores que na escola têm que conseguir também que eles funcionem melhor. E, portanto, é um questionário que nós temos utilizado, que tem 8 escalas clínicas, permite a obtenção de 2 índices, o índice de regulação comportamental e o índice de metacognição, além de um resultado global de funcionamento executivo, e que tem, como qualquer questionário hoje em dia, uma escala de validade, uma escala de negativismo, e temos andado à volta deste questionário e da utilidade deste questionário na avaliação desta vertente ecológica das funções executivas. Portanto, é um questionário que nos permite avaliar estas, digamos assim, 8 dimensões clínicas: a inibição comportamental, a mudança ou flexibilidade cognitiva, o controle emocional, a capacidade de iniciativa, a memória de trabalho, o planeamento, a organização de materiais e a automonitorização, que tem aqui realmente as grandes funções executivas que a literatura tem referido como estando mais em déficit na hiperatividade e déficit de atenção. Eu não tenho ainda dados para vos mostrar. Nós temos criado a tentativa de criar uma base de dados com os nossos casos, no sentido de termos dados concretos para podermos mostrar futuramente de que maneira é que estes resultados são também visíveis e se correlacionam com outras medidas mais neuropsicológicas, mais laboratoriais, e para isso estamos a trabalhar com o Tiago para tentarmos montar aqui um protocolo de avaliação que tenha as 2 dimensões, para que nós possamos, de alguma forma, validar esta nossa ideia de que a avaliação de caráter ecológico, em específico na PHDA, é fundamental. Porque depois, na intervenção, isto passa-se exatamente o mesmo, não é? Que é,
Nós queremos treinar um conjunto de competências em contexto clínico, mas se o fazemos exclusivamente em contexto clínico, não temos lá aquele elemento que eu falava há bocadinho e precisamos de sair da clínica para fazer o trabalho nos contextos. E é isso que nós temos feito também ao longo de muitos anos com a hiperatividade e déficit de atenção, e sabemos dos estudos que muitas vezes este treino mais clínico parece que melhora, mas quando chega à altura de usar a função, há dificuldade e as questões mantêm-se nos contextos ecológicos das crianças e dos jovens. E, portanto, a intervenção tem também que ser uma intervenção que tem que ter o elemento externo nos contextos de vida das crianças. Pronto, era isto que eu queria partilhar com vocês. Obrigada pela vossa atenção, pela vossa capacidade de inibir o comportamento, da diária gratificação de irem almoçar, de lidar com a frustração de ter que nos ouvir até ao fim e já agora boa procura de estímulos que o almoço está à vossa espera.